de modo que essa medida aqui é 1/2. Ao traçar isso aqui, botar 1/2 embaixo, ao traçar esse segmento, se essa medida preta aqui é 1/2, a altura, esse segmento é a altura. E sendo a altura do triângulo equilátero, pelo teorema de Pitágoras, é a medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, aqui dá quanto? Raiz de 3 sobre 2. E lembre que esse ângulo aqui é um ângulo π sobre 3, nosso 60 graus. Tá? Então, daí você sai que o seno de quem? O seno de π sobre 3, começa pelo cosseno. O cosseno de π sobre 3, olhando para esse triângulo retângulo aqui interno, ó, esse triângulo aqui, π sobre 3, cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, cateto adjacente 1/2, hipotenusa 1. Então morreu, porque daí o cosseno de π sobre 3 é o quem? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que vai dar quanto? 1/2. Enquanto o seno de π sobre 3 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. E se esse ângulo é π sobre 3, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é π, e esse ângulo é 90, esse aqui vai ser quanto? π sobre 6. Então, o cosseno de π sobre 3, você observa, quem é? É o seno de π sobre 6. Enquanto o seno de π sobre 3 é o quê? É o cosseno de π sobre 3. Certo? Mais uma construção no sistema de coordenadas cartesianas a partir disso aí. Tá? Ó. E ver. Pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. -1, tá? -1. E eu vou construir aqui um triângulo equilátero, tá? Vou construir esse triângulo equilátero. Todos os lados iguais a 1, tá? 1. E eu pergunto a você, quanto é este ângulo? Quanto é este ângulo? Quanto é que vale esse ângulo? Quanto é que vale esse ângulo X aqui? X é quanto? X é quanto? É menos π sobre 2, voltando, né? Menos π sobre 2, depois? 6. Menos π sobre 6. Muito bem. Menos π sobre 6. Então, quanto é que vale esse ângulo? Menos o quê? Menos, né? Menos 4π sobre 3. Tá certo? Menos 4π sobre 6. Tá certo? Que dá o quê? Menos 2π sobre 3. E aí, tá? Você vai escolher esse ponto, portanto, ó. Vamos escolher esse ponto para ser o meu ponto em consideração. Esse ponto, qual é a abscissa dele? Quanto é que vale a abscissa dele? Quanto é que vale? Menos 1/2. Esse ponto, a sua abscissa, vale menos 1/2. E quanto é que vale a sua ordenada? É a altura do triângulo
equilátero, sinal menos, que é quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Então morreu, tá certo? A distância do ponto à origem é quanto? É 1. Então, quanto é que vale o cosseno de menos π sobre 3? Vai ser a ordenada do ponto, que é menos o quê? 1/2. E quem é o seno de menos π sobre 3? Não é menos 2π sobre 3. Hã? Não, o ângulo não é menos 2π sobre 3. Opa, o ângulo é menos 2π sobre 3, desculpa. É assim. Cosseno de menos 2π sobre 3 vai ser a abscissa do ponto, menos 1/2. Por que a abscissa do ponto? Porque a distância à origem é 1. Tá? E o seno de menos 2π sobre 3? Seno de menos 2π sobre 3 vai ser quanto? Vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Maneiro. Então, observe. Com isso, você tem o seno de x e o cosseno de x, qualquer que seja o x, real. Quer dizer, disso tudo, nós temos as funções seno e cosseno, daí tens as funções seno, que vai de R em R, e o cosseno, que vai o quê? De R em R. Porque agora o seno e o cosseno estão definidos para todo x real. Tá? E tem outra coisa que você deve observar. É o seguinte. Se você, da maneira como foi definido o seno e o cosseno, se você tomar, todos concordam aqui? Tá? Você tem a função seno. Isso aqui é a função seno. Essa é a função seno. E essa é a função cosseno. Tá? Função seno e função cosseno. E tem mais uma coisa que você pode observar, é o seguinte. Diante disso, diante do que foi feito, se você está no sistema de coordenadas cartesianas, UV, tá? Sistema de coordenadas UV. E nesse sistema, você pega, desenha nele, você considera nele o círculo unitário centrado na origem, tá? É o círculo de raio 1 centrado na origem. Você tem esse círculo aqui, tá? Círculo de raio 1 centrado na origem. Faz de conta que é um círculo. Tá bom? Pega o círculo de raio 1 centrado na origem. Círculo de raio 1, que é o chamado círculo trigonométrico. Quando você marcar um ângulo aqui, ó, quando você pega, marca o ângulo aqui, o ângulo X, bem, para ter o seno e o cosseno, você pode escolher qualquer ponto, não pode? Então eu vou escolher o ponto que é o que? A intersecção. Esse ponto, a sua abscissa dividido pela distância à origem é o cosseno. Enquanto a sua ordenada dividido pela sua distância à origem é o seno. Mas qual é a distância à origem desse ponto? É 1. Eu estou no círculo unitário, quer dizer, no círculo de raio 1 centrado na origem,
Então, acabou-se. Quem é a abscissa? Quem é? A abscissa é o seno do ângulo. Porque se eu pegar a abscissa e divido por 1, isso dá o seno. Enquanto a sua ordenada é quem? Desculpe. A sua abscissa é o cosseno. Conserta. Porque a abscissa dividido pela distância origem é o cosseno. A distância origem é 1. E aqui a sua ordenada é o quê? É o seno. Então, tá certo? Se você vai para esse círculo, que é chamado de o quê? De círculo trigonométrico. Círculo o quê? Trigonométrico. Você tem isso, você tem essa facilidade, tá? Pegando esse ponto aqui, quer dizer, a intersecção do segundo lado com o círculo trigonométrico, a abscissa desse ponto é o cosseno do ângulo e a ordenada desse ponto é o seno do ângulo. E sai também a identidade fundamental da trigonometria. Porque se você olhar aí, eu estou no círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, você tem o quê? Ó, se você considera o triângulo, quanto é essa medida? É o módulo do cosseno. É o módulo do seno. Quanto é essa medida? O módulo do cosseno. Módulo do seno, módulo do cosseno. E a hipotenusa vale quanto? Vale 1. Então você vai ter o seguinte, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é o quê? É 1, qualquer que seja o x real. Essa é conhecida como identidade fundamental da trigonometria, tá? Identidade fundamental da trigonometria. Identidade fundamental da trigonometria. Tá? O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1 em qualquer ângulo. Certo? Entendido aí? Outra coisa que você deve observar é o seguinte, ó. De novo, você está no círculo trigonométrico ou não. Se esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui é x, se esse ângulo aqui é x, quanto é esse segundo? Se esse é x, quanto é esse segundo? 2π mais x. Ou é x mais 2π. Tá? Ora, como eles caem no mesmo lado, eles terão o mesmo seno e o mesmo cosseno. Ou seja, o seno de x mais 2π é o seno de x. Qualquer que seja o x real. A mesma coisa vale para o cosseno. Cosseno de x mais 2π é o cosseno de x, qualquer que seja o x real.
Não importa quem seja o x, tá? Se eu percorro mais 2π, eu caio no mesmo lado. Portanto, os dois ângulos têm o mesmo seno e o mesmo cosseno, tá? Você vê aqui nessa figura aqui também, ó. Porque se esse ângulo é x, se esse ângulo é x, ó, se esse ângulo é x, esse aqui, ó, esse aqui, quem é? É x mais 2π. E aí pega para ele esse ponto, vai ter o mesmo seno e o mesmo cosseno. Você vê em qualquer situação, você vê isso, tá? Por isso é que nós dizemos que as funções seno e cosseno, elas têm período 2π, porque de 2π em 2π se repete, tá? Daí, de fato, sai o seguinte, ó. Daí, dessa igualdade, sai fácil, o seguinte, que o seno, daí sai o seguinte, ó, o seno de quê? De x mais 2kπ mais uma quantidade par de π, isso é o seno de x, e o cosseno de x mais 2kπ, isso é o cosseno de x. Qualquer que seja o x real e qualquer que seja o k inteiro, porque é indo e voltando, tá? Qualquer que seja o k inteiro. Andou uma quantidade par de π, você cai no mesmo seno e no mesmo cosseno, certo? Tá? Outra coisa, o círculo trigonométrico te dá outras propriedades, como, por exemplo, vamos aqui, ó. O círculo trigonométrico te dá outras propriedades, como essa daqui. Ó. Suponha que eu desenhei bem direitinho o círculo trigonométrico aqui. É o melhor que eu posso fazer, tá? Não, eu posso fazer melhor, mas aí eu preciso de um compasso. Eu posso fazer melhor. Daqui o x, daqui o y. X e y, não. O IV, porque agora eu uso o x como argumento do seno e do cosseno. Melhor convém. O IV. E observe, ó. Vamos dizer que o ângulo x está aqui, ó. Tudo é formando um ângulo reto, tá? Não vou botar o símbolo do ângulo reto para não poluir mais a figura. Mas sistema de coordenadas cartesianas, ortogonais, tudo é um ângulo reto. Agora eu faço o seguinte. Eu baixo por esse ponto uma perpendicular. É um círculo centrado na origem, baixo por esse ponto, a perpendicular, e traço esse lado aqui. E meço esse ângulo. Quanto é esse ângulo aqui? Quanto é? Quanto? Menos x. Esse ângulo é menos x. Se esse ângulo é x, esse ângulo é menos x. Tá? Se esse for x, o outro aqui é menos x. Mas o fato é o seguinte. Esses dois pontos aqui, eles têm a mesma abscissa. Só que a abscissa desse é o
cosseno de x, enquanto a abscissa desse é o cosseno de menos x. Ou seja,